Olá, gente, beleza? Hoje eu vim aqui para falar sobre a inspeção psicológica do exame da EAGS, o qual eu estou participando. Eu fiz a minha inspeção dia 5/7, quinta-feira, tem 2 dias que eu fiz. E na concentração intermediária a gente fica sabendo que a gente vai ter 2 avaliações psicológicas durante as etapas. Uma é na inspeção psicológica mesmo e outra é dentro da inspeção de saúde. Só que tem diferenças entre elas. Na inspeção de saúde, eles buscam ver se você tem alguma patologia mental, qualquer patologia, toque, depressão, coisas nesse sentido. Já na inspeção psicológica, eles vão analisar a sua aptidão, tanto para a carreira militar, quanto, por exemplo, da EAGS, que tem várias especialidades, como enfermagem, laboratório, técnico de administração. Eles vão avaliar se você também tem aptidão para essa área que você está concorrendo, né? Então, tem essas diferenças. E então, os exames, eles são um pouco diferentes, têm suas similaridades, mas eles são um pouco diferentes. E hoje eu vim falar aqui da inspeção psicológica de fato. A inspeção psicológica, eles vão dar a data e o local, o horário, tudo direitinho, na concentração intermediária. E aí, como é que funciona? O que tem? O que vocês vão ver lá? Vai ter, no primeiro momento, eles vão fazer a chamada toda, vão fazer a conferência de dados, vão falar para você assinar, e aí você vai aguardar numa sala. Depois disso, vocês vão seguir para serem divididos em grupos pequenos, de cerca de 9 a 10 candidatos em cada sala, e lá vão ser realizados alguns testes. Lembrando, não é padrão o teste. O que eu posso passar agora aqui pode dar uma alteração no seu, mas não no todo, em algumas partes. Eles passaram para mim 2 testes, que foram mesmo fazendo. Quem já fez a prova de habilitação, né, passou pela etapa psicológica da habilitação, é basicamente isso. A da habilitação chega a ser mais difícil do que a da militar. E aí, qual foi o teste? Algumas pessoas até já conhecem, aquele do dominó, que você vai completar o dominó. Tem 4 figuras de dominó e você tem que saber qual que se encaixaria na lógica na 4ª posição, por exemplo. E aí você vai marcando. Por exemplo, se é uma sequência, o dominó 1 só tem um pontinho, no 2 são de 2, no 3 de 3, no 4 é uma interrogação. Qual é a lógica? Que seja uma sequência, né? 1, 2, 3 e 4. Aí você vai ter que botar lá 4. E eles colocam coisas desse sentido mesmo. Do fácil, e tem algumas questões que são mais difíceis, que você tem que ficar pensando, que envolve subtração, adição, coisas nesse tipo. E aí podem te pegar mais um pouquinho, você fica mais parado e tal. Mas no todo são cerca de 40 questões, 40 e pouco questões, e você tem 25 minutos para resolver. Ou seja, dá tempo de você fazer pelo menos a maioria. Algumas pessoas falam que nos cursinhos você tem que acertar pelo menos 22. E eu ouvi também que você não pode acertar todos, que aí você também é desclassificado. Eu não tenho certeza dessa informação, mas é o que falam nos cursinhos. Aí tem essa parte. Depois passa para um segundo teste, que é o paulográfico. Vocês podem até pesquisar como ele funciona em outros vídeos, ou na internet, a folhinha mesmo. E como é que funciona? Eles dão uma folha e tem 3 riscos igualzinhos, do mesmo tamanho, mesma distância, tudo certinho. E aí o que você tem que fazer? No tempo que o avaliador te dá, você tem que fazer o mesmo traço várias vezes até o fim da folha. E aí tem um dado momento que o avaliador fala, para. Aí você faz um risco e continua a traçar. Até ele fala para final. E aí é isso. E aí no final desse teste você tem que contar quantos pauzinhos você conseguiu desenhar no tempo que o avaliador falou. E aí eu fiz 100 e pouco, 130 e poucos, e aí fica numa mesma média. Eu não sei como eles conseguem avaliar com isso, mas eles conseguem, eu acho. Você vai responder uma ficha, e aí você vai colocar seus dados pessoais e tal, e no verso da folha vai ter algumas questões, como o porquê você quis ser militar, o que te levou a fazer o concurso, quais são os pontos negativos, quais são os pontos positivos que você vê na carreira militar, dificuldades a serem superadas. Então, como eles medem sua aptidão para a carreira militar e para tua área, é bom você ter bem definido isso, do porquê que você está fazendo esse concurso, quais são suas características que te dão vantagem, o que te dá desvantagem,
coisas nesse sentido pensar, porque é isso que vai ser avaliado mesmo no dia. E aí depois tem uma entrevista em grupo também, cada um vai falando na sua vez. E aí você vai responder a apresentação pessoal, seu nome, sua idade, qual a sua especialidade, né? Vocês vão passar também, vocês vão ter que falar também se é o único concurso que vocês estão fazendo no momento, se é a primeira vez que você prestou o concurso. E aí vocês vão falar oralmente seus pontos fortes e seus pontos fracos. E aí depois vocês vão falar o porquê, o que vocês admiram na carreira militar, o porquê que vocês querem a carreira militar. E aí, tipo, tem alguns bizus, né? Teve gente que se enrolou falando umas coisas, por exemplo, meu ponto fraco é pontualidade. Aí a psicóloga, tipo, mas pontualidade é um requisito básico para quem quer ser militar. Como é que você vê isso? Ou seja, tem algumas respostas que podem te atrapalhar. Uma outra pessoa que falou que por que ela quer carreira militar era por conta dos benefícios e do salário. Aí a entrevistadora, né, que é uma psicóloga, ela falou, mas o salário, o benefício, e aí, você sabe o que é a carreira militar, o que ela envolve? Porque tem muitas outras questões além disso, não apenas um salário e um benefício pode te atrair. Que isso talvez não te mantenha, você talvez fique fadigado, né, mesmo recebendo esse salário. E aí são essas questões. E depois tem uma dinâmica em grupo, que é rapidinho. Uma amiga minha que foi no dia anterior, ela contou que foi diferente do meu. Eles receberam um caso, que no caso dela foi na greve de caminhoneiros. E aí a sala tem 10, 9 alunos, se divide ao meio, os alunos, e aí um tem que meio que debater com o outro grupo. Esse grupo A, por exemplo, tem que falar pontos positivos e debater com o grupo B que vai falar pontos negativos das coisas. E aí debate entre si, eles dois, depois troca. O grupo A que falou ponto positivo fala negativo e o B que falou coisa negativa fala positivo. E eles debatem entre si também. No meu caso, foi assim, a avaliadora deu uma folha para cada um e aí tinha uma situação, que era o caso de um avião com 9 pessoas, caiu no lugar, explodiu, pegou fogo e tal, alguns feridos e tal, e aí? E eles davam algumas coisas para fazer, por exemplo, encontrar abrigo, socorrer feridos, buscar água, buscar alimento, fazer uma jangada, jogar ao mar. E aí você tinha que ver o que era prioridade para você. Você via, tipo, socorrer ferida eu faria em primeiro lugar. Depois disso, eu construiria uma jangada. Depois eu faria um abrigo e tal. Você ia enumerar. E aí depois em grupo vocês iriam ver que lógica que vocês usariam, né, em grupo para fazer. Qual é a opção do grupo todo. Porque às vezes você marcou lá como socorrer feridos em primeiro lugar, mas aí você em grupo achou que é melhor construir um abrigo em primeiro lugar. E aí vai do grupo. E aí você tem que ter esse jogo de cintura, essa habilidade, administrar essa situação para que todas as opções, né, o grupo todo seja ouvido e chegue numa conclusão. E aí cada grupo vai ter que apresentar a sua opção final, né? E marca tudo numa folhinha que vai ser entregue pro avaliador. E aí você tem que falar também, né? Como é que foi trabalhar em grupo, eles avaliam nesse sentido, como foi trabalhar em grupo. E é isso, gente. É só isso o teste psicológico, inspeção psicológica. Um beijo, tchau.